Vem para cá, Felipe Moraes, nosso acionista, seja bem-vindo, uma honra estar aqui com você, né, e poder compartilhar. Você que tem experiência, tem visão, sabe o que está fazendo. Cara, eu não tenho absoluta certeza que essa live vai ficar marcada na história de muita gente que está assistindo. É com você, Felipão, valeu demais. Valeu, presida. Pessoal, boa noite para todo mundo. Que bom estar aqui. Recebi uma missão importante aqui, né? Passar um pouquinho de visão para vocês, daquilo que eu enxergo com relação ao futuro da iGreen. Como bem colocado aqui, né, o Thiago é um cara que tem uma visão extraordinária, né, uma visão que ele me vendeu e que eu comprei muito forte. E, de alguma forma, nesses meses que eu estou envolvido na iGreen, vou fazer um ano agora em abril, realmente desenvolvendo esse negócio com muita intensidade, eu fui ouvindo muita coisa, né? Entendendo mais sobre o mercado, entendendo um pouquinho da visão de futuro da iGreen, dos nossos parceiros, né, da Comerc, entendendo como é que funciona esse mercado de energia de forma mais profunda. E eu recebi um convite, né, para estar em Goiânia aplicando um treinamento. Cheguei lá, montei um treinamento, apliquei e os feedbacks foram muito positivos, né? Eu peguei esse mesmo treinamento, apliquei em Uberlândia, apliquei em São Paulo e recebi esse convite para passar para todos vocês o que eu enxergo com relação ao futuro desse negócio para os próximos anos e para as próximas décadas. Então, bora lá, deixa eu compartilhar com você e eu quero começar deixando essa frase para você, tá? Eu vou ficar um pouquinho de lado às vezes aqui para mostrar na TV também. Tem poder no presente quem tem clareza de futuro. Preste atenção nessa frase. Tem poder no presente quem tem clareza de futuro. E tem outra frase, que ela não está aqui, que eu gostaria que você anotasse, que é a seguinte: só suporta a obra quem tem a visão da casa pronta. Já viu? A gente odeia a obra, né? Mas se você viu a maquete da casa antes, né, todo o projeto 3D ali, você fala, não, bora, né? Já sei como é que vai ficar lá no final. Então, essas duas frases, elas são extremamente importantes para você entender o porquê que algumas pessoas colocam tanta intensidade de trabalho no negócio que às vezes você não está colocando. Tem tanta gente que está em estados, eu, por exemplo, né, eu comemorei hoje, abrindo CPFL Piratininga, porque eu moro em uma cidade onde é atendida por essa concessionária, que até o momento não tinha conexão Green, né, ainda não tem conexão Green, vai começar agora. E mesmo assim, né, eu estou trabalhando de forma incansável. Então tem muita gente, né, que tem a mesma oportunidade nas mãos, o mesmo plano de negócios nas mãos e ela não está colocando a devida velocidade, intensidade no negócio. E isso se deve por causa dessa visão de futuro que você precisa ter, essa visão cristalina de futuro que a gente está construindo. E uma outra frase que eu quero que você se lembre aí é: quando o monopólio se quebra, acontece uma grande produção e transferência de riqueza. Então, né, toda vez, né, que grandes monopólios são quebrados, acontece uma grande transferência de riqueza. E a gente nós tivemos uma quebra de monopólio há mais de 20 anos dentro de um setor muito grande no Brasil, que é o setor de telecomunicações. Então, provavelmente você se lembra aí, né, das grandes empresas que tinham ali o monopólio de um determinado estado, né? Então, lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, né, era a Telemig, em São Paulo, Telesp, e assim sucessivamente. E em um determinado momento o governo falou, olha, agora, né, é um livre mercado que vence o melhor. E o que aconteceu quando o governo fez isso? Algumas empresas, elas dominaram esse mercado, porque elas se anteciparam e elas começaram a construir algo muito grande. E essas empresas, elas estão inseridas, né, dentro de um mercado de 170 bilhões de reais por ano. 4 empresas, basicamente, dominam um mercado de 170 bilhões de reais por ano. Um mercado bilionário. E essas empresas faturam múltiplos bilhões. Aqui, né, uma matéria da Telefônica, né? Então, mostrando ali que a Telefônica, que é a dona da Vivo, lucrou, tá? Só em um trimestre do ano passado, 1 bilhão de reais. Imagina uma empresa lucrar 1 bilhão de reais em um trimestre. Isso é o que a Vivo conseguiu fazer devido ao fato dela ter, né, realmente pegado esse mercado desde o início ali e se consolidado dentro desse mercado de telefonia no Brasil. E eu quero te fazer uma pergunta.
quem está aqui na live, coloca aí no chat, por favor, se você já ouviu falar dessa marca ou não, da Algar Telecom. Você já ouviu falar de Algar? Coloca aí, sim, já ouvi, ou não, não ouvi. Coloca aí no chat. E por que eu trouxe o nome da Algar? Porque muitas pessoas não conhecem a marca Algar, mas a marca Algar é uma marca que fatura, gente, mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais por ano. É uma empresa bilionária. Felipe, sério? 3 bilhões? Uai, eu nunca ouvi falar da Algar. Pois é, muitas pessoas nunca ouviram falar da Algar, mas a Algar, ela é uma empresa gigantesca, bilionária, só que ela é muito pequena perto das demais, né, empresas que acabaram consolidando ali o mercado. A Algar, ela tem 1,68% do mercado de telefonia no Brasil. E mesmo assim é uma empresa bilionária. E por que eu estou te mostrando esses dados? Porque quando a gente está inserido dentro de um mercado bilionário, qualquer pouquinho que você pega, seja 1% como a Algar pegou, você constrói um negócio multibilionário. Isso é uma visão macro, é você entender, poxa, estou num mercado muito grande que continua crescendo, que é perene, né? Então, isso é importante para a gente entender. E aí, né, na tela, tem também mostrando a Vivo, né, com 38% de participação. Imagina uma empresa que ela dominou 38% do share de participação de mercado. Né? Ela realmente, né, conseguiu fazer um share gigantesco dentro desse mercado de telecomunicações. E a gente tem as 3 empresas aí, e eu tenho aqui também, vamos lá, deixa eu passar o slide aqui. Pronto. Eu tenho aqui também o que eu quero que vocês olhem junto comigo. Poxa, Felipe, entendi que o mercado de telecomunicações é gigantesco. Cara, um mercado de 170 bilhões, mercado grande e tal. Pô, entendi que várias empresas ali acabaram dominando o mercado, pegando, né, uma fatia pequena desse bolo, só que gigantesca, e construíram negócios bilionários. Só que, pô, por que você está falando de telefonia? Porque telefonia é o mais próximo que a gente tem do setor de energia. É um setor que era um monopólio e foi quebrado. Adivinha o que está acontecendo com o setor de energia? É um monopólio que está sendo quebrado. Esse monopólio está sendo quebrado. As grandes empresas, as empresas do grupo A, de média e alta tensão, né, se você está na Agni, você sabe dessa informação, elas hoje podem escolher de quem compram energia. Então esse monopólio também está sendo quebrado. Só que muita gente não sabe é que o mercado de energia é o dobro, mais do que o dobro, do tamanho do mercado de telecomunicações. Passa o slide para mim, por favor. Mais do que o dobro do tamanho do mercado de telecomunicações. Então, o mercado de energia, ele movimenta 400 bilhões de reais por ano. Ele é mais do que o dobro do mercado de telecomunicações. É um mercado gigantesco, multibilionário, né, que a gente tem acesso. Pode passar. E, como eu falei, né, a gente vivia dentro de um mercado cativo, esse mercado está abrindo, né, vai se tornar um mercado livre, e basicamente a diferença entre um mercado cativo e um mercado livre é que no mercado cativo você não pode escolher o seu fornecedor de energia, e no mercado livre você escolhe, a distribuidora vai continuar te entregando energia, tá? Então vai passar o próxima telinha aí, vai continuar passando, a distribuidora continua, né, levando para você energia da mesma forma, tá? Ela continua levando da mesma forma dentro do mercado livre, só que vai ter uma empresa que vai efetivamente entregar através desses fios, né, através dessa estrutura que a distribuidora tem. Né? No caso, por exemplo, né, nosso aqui, a gente tem a Comerc como parceira, onde a gente... ela quem faz essa entrega, né? É a número 1 do setor do Mercado Livre no Brasil, empresa gigantesca, né? Bilionária, só para vocês terem noção. A Comerc nos últimos 12 meses faturou 4,3 bilhões de reais. Né? Uma empresa gigantesca, né? Multibilionária, que tem, né? Que a gente tem como parceira. Tá? E, Felipe, tudo bem, você está falando sobre o Mercado Livre e tudo mais, mas, cara, eu acho que às vezes vocês estão falando de coisas distantes. Não, deixa eu te falar. A gente está falando de um futuro que já aconteceu em vários países do mundo. Aqui está a lista do ranking, né, de liberdade de energia elétrica, e aqui mostram mais de 50 países onde já existe mercado livre de energia. E vários desses países, como você pode observar aí, quase 40 países, o mercado é 100% livre, né, para
todos os consumidores. O Brasil, ele ainda não é um mercado livre para a baixa tensão. Né? A gente ainda vai passar por esse processo nos próximos 2 e 4 anos. Né? A gente vai passar, né, de uma proposta de lei que já está em vigor, né, que vai entrar e que vai tornar o Brasil um mercado livre para baixa tensão também, que isso já está programado, o mercado está se programando para isso, construindo estrutura, né, firmando parcerias e tudo mais, para pegar todo esse movimento de milhões de consumidores que vão entrar dentro do mercado. Então, isso vai acontecer, como já aconteceu em dezenas de outros países. É isso que é importante você entender, tá? E, vamos lá? Não. Então aqui, né, para você entender essa cronologia do mercado, a gente, em 2024 agora, a gente abre o mercado para todo o Grupo A, então todas as empresas de média e alta tensão podem escolher seu fornecedor de energia, e o Grupo B, a gente começa a atender o Grupo B, que são as empresas em 2026, são mais de 7 milhões de consumidores, a gente começa a atender essas empresas e a gente vai poder fazer com que, né, vai acabar esse negócio, né, para você entender mais claramente. Né, quando chega o produto de energia aqui da Conexão Green, né, a possibilidade de eu atender residências e comércios com desconto, quando chega aqui no meu estado, no Mercado Livre, a gente pode pegar energia do Rio Grande do Sul e mandar para um cliente no Rio Grande do Norte. Né, a gente tem essa possibilidade. Hoje, no Conexão Green, a gente tem essa limitação ainda devido, né, ao modelo, né, de produto que a gente trabalha, né, que é um produto de geração distribuída, que não é comercialização de energia. Tá? Então, a gente vai passar por esse processo. O que a gente está fazendo agora em 2023, 2024, a iGreen está fazendo uma antecipação de mercado. É isso que a iGreen está fazendo. A gente está construindo marca, a gente está construindo capilaridade, estamos aprendendo sobre esse mercado, desenvolvendo liderança, né, criando estrutura, criando sistema educacional, sistema de treinamento, para quando o jogo realmente começar, porque ele ainda nem começou, a gente vai estar preparado para dominar esse mercado. Para quem sabe pegar 38% de share de mercado, como a Vivo pegou. Imagina só, e eu quero te mostrar se isso acontecer, aonde a gente vai parar, tá? Então, né, algumas matérias aqui, né, uma matéria falando do tamanho do mercado de 400 bilhões por ano, não é um número que eu tirei da minha cabeça, né, existem diversas matérias falando sobre isso, que você pode pesquisar, né, falando um pouquinho, né, sobre a tendência da energia solar, né, como essa matriz energética vai crescer ao longo dos próximos anos, falando, né, como esse mercado ainda é pequeno, perto do total de potenciais clientes, né, a gente está em quase 90 milhões de consumidores de energia elétrica no Brasil e, né, apenas menos de 2 milhões, né, tem energia solar, tem uma fonte de energia solar, então a gente ainda tem muito mercado para ganhar. E a minha pergunta, né, a pergunta que eu me fiz desde o primeiro momento que eu conheci a iGreen e que eu né, queria entender bom, esse é um mercado bilionário. Primeira coisa, né, eu queria entender o tamanho do mercado. Depois cara, onde esse negócio pode chegar? Qual o tamanho dessa fatia, desse bolo que a gente pode morder? E aí eu comecei a, né, me questionar sobre isso. E conversa vai, conversa vem, eu fui entendendo um pouquinho desse potencial de mercado que a gente pode pegar. Uma das coisas que foram muito legais para mim foi conhecer uma empresa que está no Reino Unido, né? Então está lá na Europa, e essa empresa, ela, né, está num país, gente, né, numa região ali, né, são vários países ali, o Reino Unido, né, que tem menos de 60 milhões de habitantes, né, ou seja, tem menos de um terço da população, quase um terço da população do Brasil, e é uma empresa que fatura 2 bilhões de euros por ano. 2 bilhões de euros. A gente está falando de quase 15 bilhões de reais por ano. Uma empresa gigantesca, né? A 7ª maior empresa de energia no Reino Unido. E, Felipe, mas eu nunca ouvi falar dessa empresa. Tudo bem, né? Talvez alguém que esteja lá no Reino Unido que você conhece já ouviu falar. Mas o fato essa é uma empresa que ela é muito similar ao que a iGreen faz no Brasil. Só que a diferença da Utility Warehouse é que ela começou há 27 anos. O mercado no Reino Unido abriu há 27 anos. E aí a Utility Warehouse nasceu e ela começou a explorar esse mercado de energia. Então o que ela faz? Ela leva desconto na conta de energia para os seus clientes. E ao longo desses 27 anos, ela foi construindo a carteira de clientes. Hoje é uma empresa que fatura mais de 2 bilhões de euros por ano. Ela tem 5% do share do mercado de energia ela tem 5% de share, né, do mercado de energia no Reino Unido, tá? Só que uma coisa super legal da Utility Warehouse é que ela tem, além de energia,
a energia representa 75% do faturamento dela, tá? Mas além da energia, ela tem internet, telefonia, seguro e, né, tem outros produtos além da energia, ou outros serviços. E aí eu quero até aproveitar aqui, né, vou aproveitar a oportunidade aqui, que eu sei que a diretoria está acompanhando aqui a live, coloca aí no chat, coloca aí, porque eles ficam de olho no chat, coloca aí quem acha que a iGreen deveria ter outros serviços como esses daqui também, e como, né, esse que a gente está lançando agora, como é o caso no clube de benefícios, né, que a gente está alavancando ele, e que inclusive a Utility Warehouse tem também, né, um programa de cashback lá com seus clientes e tudo mais. Então, a gente está fazendo algo que já foi feito lá fora, né, num mercado mais maduro que o nosso, né, um mercado que fez já uma antecipação de mercado aí, já abriu o mercado há mais tempo. A Utility Warehouse tem quase mais de 1 milhão de clientes, tá? Isso aqui é informação do site deles, estavam com 800 mil lá na época, mas hoje eles têm mais de 1 milhão de clientes e eles pegaram 5% de share de mercado. É isso, esse é o tamanho do mercado lá deles e eles pegaram 5% de share. E aí eu comecei a fazer conta, né? Falei, poxa, peraí, cara, se a gente pegar 5% de share do mercado no Brasil, o quanto a gente pode ter de faturamento dentro desse negócio? Aonde a gente pode chegar? Quantos acionistas vão ter dentro da companhia? Quantos diretores? Quantas pessoas vão ter, né, fazendo renda com esse negócio? E aí a gente vai para uma visão de futuro muito legal aqui. Se a gente pega 5% de um mercado de 400 bilhões, a gente está falando de pegar 20 bilhões de faturamento no ano. 20 bilhões de faturamento no ano. Se a gente pega 20 bilhões de faturamento, a gente está pegando 1,6 bilhões de faturamento mês e a gente vai ter aí, em média, 4 milhões e 400 mil consumidores. Então, quantos consumidores a iGreen tem hoje? 80 mil. Se a gente pegar 5% do share, a gente está falando de pegar, de fazer 4 milhões de consumidores. Né? Só falta 4 milhões 320 aí para a gente bater essa meta dos 5% de share. Então, aqui, né, eu começo a refletir, poxa, peraí, então tem um mercado gigantesco para a gente tomar. Se uma empresa fez isso lá, por que a gente não pode fazer isso aqui? Né? Num mercado, e uma coisa muito legal do Brasil, tá, é que o mercado ele é todo interligado. Né? Então, não sei se isso é claro para todo mundo, mas a gente o Brasil ele tem um privilégio muito grande, que desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, todo o sistema elétrico ele é interligado. Então, a gente pode literalmente levar a energia do Rio Grande do Sul para o Amazonas e vice-versa. Né? Isso é muito legal, isso facilita, faz com que o mercado seja ainda mais amplo. Tá? E se a gente pega lá 4 milhões, né, se a gente pega 20 bilhões de faturamento, né, que são 1,6 bilhões de faturamento mês, eu fiz uma seguinte conta. Né, a gente tem, quantos acionistas a gente tem hoje? Bom, a gente tem 8 acionistas dentro da iGreen. Quantos quilowatts a gente tem? Bom, a gente tem quase 30 milhões de quilowatts contratados. Ótimo, então fiz uma regrinha ali de divisão, cheguei a um número ali de mais ou menos 3 milhões e meio de quilowatts por acionista, né, para formado. Eu sei que, Felipe, mas o acionista não é 1 milhão? Sim, é 1 milhão, mas em média acaba que o acionista bate com um pouco mais, né, pelo volume ali que ele acaba fazendo. E aí, eu queria entender, bom, quantos acionistas a gente pode fazer, né, de forma, sabe, pé no chão, baseada em números, né, sem doideira, sem falar que vai fazer, né, um número que a gente, né, pode ser que não cumpra. E aí eu comecei a fazer conta. Então, eu fiz essa divisão e eu cheguei nos seguintes números aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Se a gente pega 5% de share, a gente vai ter de acionistas, pessoas fazendo uma renda ali de, em média, 30 mil reais por mês, 450 acionistas. Se a gente pega 5% de share, deixa eu ver quantos diretores a gente vai ter. 700 diretores. Quantos executivos? 2.800 executivos. Quantos gestores? 9 mil gestores. E quantos sêniors? 40 mil sêniors. Felipe, peraí, 450 acionistas? Você está falando que a gente está com 8 acionistas agora? Quer dizer que tem 442 vagas? Né? Eu sei que vai ter gente aí no chat que vai falar, não tem 442 não, que uma já é minha. Né? Mas é isso, tem mais de 400 vagas se a gente pegar 5% share. Olha o tamanho da oportunidade que você tem nas mãos.
sabe? A gente não formou nem 5% dos acionistas que a gente tem capacidade de formar se a gente pegar 5% do share. Então, isso é um pouquinho de números reais. Isso daqui é o que realmente vai acontecer se a gente pegar 5% do share. E aí eu fiz uma outra conta, né? Eu falei, cara, peraí, se a gente pegar 1 bilhão e 600 milhões de reais de faturamento mês e dividir pelo tamanho atual da iGreen, a gente está falando que a iGreen ela vai crescer 53 vezes o tamanho atual dela. 53 vezes o tamanho atual dela. E aí eu peguei, aproveitei e fiz uma outra conta, né? Falei, bom, cara, 53 vezes o tamanho atual. E aí eu fui lá, abri meu aplicativo, abri meu escritório virtual, olhei lá na minha prévia de ganho, quanto é que estava lá, e eu falei, caracas, né, tá com 40 mil reais aqui de prévia de ganho. Se eu multiplicar isso por 53, quanto que vai dar? E aí eu cheguei num número absurdo de 2 milhões e 100 mil reais. Né? Absurdo no sentido de um número muito grandioso, mas um número que vai acontecer. Isso vai acontecer e eu vou te mostrar um pouquinho mais à frente por que isso vai acontecer. Então, a gente tem hora que as pessoas olham e falam, cara, mas por que uma pessoa está colocando tanta intensidade? Por que algumas pessoas elas têm alguns desafios e elas lidam com esses desafios de uma forma e outras elas simplesmente paralisam com um desafio diante dela? Porque, de novo, lembre-se disso. Tem gente que tem a visão da casa pronta. Tem gente que tem a visão da casa pronta. Tá? Então, você precisa ter essa visão da casa pronta. Qual que é a visão da casa pronta? Pega seu bônus que está aí hoje, multiplica ele por 53 vezes. Aonde esse número vai te levar? Aonde esse número vai te levar? Felipe, nossa, mas eu estou começando agora, eu tenho 10 reais de renda residual aqui. Né? Se eu multiplicar por 53 vezes, não vai dar muita coisa não. Ok. Uma coisa que você precisa entender, você pode crescer, isso 53 vezes é o que a empresa vai crescer na média. Só que a média, você pode crescer muito bem acima da média, entende? Vai ter gente que vai crescer de uma forma menos veloz e você pode crescer de uma forma muito mais veloz. Isso é um fato. Né? Hoje, tem pessoas que começaram no negócio, gente, presta atenção nisso, tem pessoas que começaram no negócio nos últimos 8 meses de negócio que está captando 10% da base de clientes da iGreen nova. Ou seja, ele está crescendo numa velocidade muito maior do que outras pessoas que já estavam dentro do negócio. Por quê? Porque essas pessoas estão imprimindo um ritmo de velocidade maior. Então, esse é um convite para você, né? Para que você entenda, poxa, mas é possível realmente pessoas fazerem cheques tão altos mensais da iGreen, dando desconto para as pessoas pagando contas de energia? Pois é, e eu quero só lembrar de um ponto muito importante. Essa conta só foi feita baseado no produto Conexão Green. Porque olha ali embaixo que tem ali, ó, meu bônus de Conexão Club, né, que estava nesse momento aí R$ 1.100. E a gente tem 3 mil clientes hoje de Conexão Club. Imagina na hora que a gente bater os 1 milhão de clientes que a gente vai bater no final desse ano agora. Então, amigos, tem muita coisa para acontecer. Né? O futuro promete. E eu fiquei pensando, né, sobre esses 5%. Falei, cara, será que isso é real? Será que não é real? Será que eu não estou viajando? Meu Deus do céu, né? Como é que eu faço para dormir depois de saber que eu posso fazer 2 milhões por mês nos próximos anos aí? Né? Ou não estou falando que isso vai acontecer no próximo ano, não estou falando que isso vai acontecer em 2025, talvez, nem em 2026. Eu estou falando uma visão de futuro para as próximas décadas. Eu estou falando de algo que você vai construir para as próximas décadas, sabe? Algo que você vai construir muito forte. E aí eu me lembrei, né, pensando sobre isso, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o presidente da Comerc. Quando eu fui conhecer mais a fundo a iGreen, o Thiago, ele me fez um convite. Ele falou, cara, Filipão, poxa, bora lá na Comerc, cara, você mora em São Paulo, a sede está aqui do lado, eu vou estar lá, bora bater um papo lá? Eu falei, bora. E aí, tive a oportunidade de ir na Comerc e ter a felicidade de encontrar o presidente da Comerc e bater um papo com ele. E nessa conversa que eu tive com a diretoria da Comerc lá, eu fiz uma pergunta. Eu falei, olha, eu entendi que esse mercado de energia ele vai abrir, a gente vai se tornar um mercado livre, e quando esse mercado abrir, qual que é o tamanho do share de mercado que vocês querem pegar, de participação? Por que eu fiz essa pergunta para o presidente da Comerc? Porque eu queria entender qual que era o apetite deles de crescimento.
Sabe? Cara, peraí, onde é que esses caras querem chegar? Porque, cara, se esses caras não têm muita ambição, eu não posso estar junto de pessoas que não têm uma ambição tão grande. Né? Eu preciso estar junto de pessoas que estão pensando muito grande. Obviamente, brincadeiras à parte, né? Uma empresa ela não fica bilionária se ela não tiver uma ambição muito grande. Mas, sabe, essa pergunta, de alguma forma, eu queria escutar da boca dele falando, cara, aqui é onde a gente vai. É nisso daqui que a gente acredita. E eu ouvi diretamente da diretoria da Comerc a seguinte frase: Felipe, quando o mercado abrir, cara, a gente quer pelo menos, no pior cenário, manter a participação de mercado que a gente tem atualmente. Então, hoje, a gente já tem 17% de participação no mercado. Então, tem matérias, né, tá aí uma matéria da Forbes, mostrando lá, a Comerc Energia detém 17% de market share no mercado livre de energia. E ela lidera o segmento no Brasil. Então, eu peguei e falei, bom, 17%? 17%, o negócio começa a ficar interessante. Eu peguei, comecei a fazer conta de novo, né? Fui lá para meu bolinho e falei, cara, 17% de 400 bilhões, onde é que a gente pode chegar? Então, a gente pode pegar 68 bilhões de faturamento no ano, 5 bilhões e 600 milhões de faturamento mês, e com 17% de share, a gente vai atingir 15 milhões de consumidores. Felipe, mas você acha que isso é realmente possível? A Comerc acredita nisso. O presidente da iGreen, o Thiago Alexandre, e toda a diretoria acredita nisso. Talvez o que está faltando é só nós, como licenciados, começarmos a acreditar e entender o que 17% de participação num mercado de 400 bilhões pode fazer nas nossas vidas. E vamos lá, comecei a fazer conta. Falei, cara, então peraí, vou dividir, né, os 5 bilhões de quilowatts mês aqui pelo mesmo número ali que a gente tem hoje de média de acionistas, vamos ver quanto que a gente pode formar de acionistas. E aí, olha só o número que a gente chegou. 1.600 acionistas, se a gente pegar 17% de share. 2.320 diretores, 11.200 executivos, vai ter que fazer 2 cruzeiros, né? 28 mil gestores e 120 mil sêniores. É disso que a gente está falando. Felipe, peraí, para tudo. Quer dizer que você está falando que hoje tem 8 acionistas e que tem potencial da gente fazer 1.600 acionistas, formar 1.600 acionistas. Pois é, isso é possível. Só com energia. Só com energia, né? Não estou falando dos demais serviços que a iGreen vai acoplando ao longo de todos esses anos dentro do plano de carreira. Tá? Então, é isso. Esse é o convite que eu estou te fazendo. Esse é o convite que a iGreen está fazendo para você nesse ano de 2024. Sabe, você não está aqui hoje à toa, pô. Você não está, sabe, nesse 4 de janeiro, começando o ano, conectado numa live, né, rodeado num ambiente, sabe, propício, um ambiente de pessoas que querem prosperar, que querem crescer, que querem avançar na vida. Você está aqui para fazer desse ano o melhor ano da sua vida. Eu me comprometi a fazer o melhor ano da minha vida. E você precisa sair dessa live aqui com esse mesmo sentimento. Cara, esse ano eu vou fazer acontecer. Eu peguei a visão, eu já vi a casa pronta. Eu vou construir o que for necessário ser construído. Eu vou pagar o preço que for necessário ser pago, porque eu estou vendo a casa pronta. Eu vou ser um desses milhares de acionistas que a gente vai ter dentro desse negócio. Eu vou construir uma renda residual, um cheque sólido, algo que realmente vai me pagar uma renda significativa todos os meses. Tá? Então, e aí, né, eu fiz uma outra conta que foi aquela conta. Poxa, então e se eu dividir, né, o tamanho da iGreen atual pelo tamanho do potencial de mercado que a iGreen pode ter? Onde a gente pode chegar? E eu cheguei no número de crescer do tamanho atual 186 vezes. Imagina crescer 186 vezes o tamanho atual da iGreen. Esse é o convite que a gente está fazendo para você. Tá? E eu quero... Né, aí essa parte aqui, eu entendi o seguinte, bom, se a Vivo tem 38% de share, e se a gente pegasse 38% de share? Nossa, aí, né, os números ficaram grandiosos, a gente faturaria 150 bilhões por ano, né, teria mais de 30 milhões de consumidores por mês, então, né, dominaria realmente o mercado. E se uma empresa fez isso dentro do setor de telecom, por que a iGreen não pode fazer, já que ela já é a líder dentro do setor de energia de geração distribuída no Brasil, já que a Comerc é a líder dentro do setor do mercado livre de energia? E eu quero te explicar que esse futuro que a gente está te falando, ele já aconteceu, como eu falei. Né? Então, quando a gente pega lá na lista das maiores empresas, né, de
vendas diretas, né, do mundo, a gente tem lá, em 10º lugar, a Utility Warehouse, faturando mais de 2 bilhões. A gente tem lá em 14º a Ambit Energy, faturando mais de $1 bilhão, né, uma empresa americana. A gente tem aqui, né, como eu falei, a Ambit Energy faturando bastante, aí o gráfico dela. E a gente tem aqui os top checks da Ambit Energy. Né? Então, olha só, o Steve Thompson, $250 mil por mês. Brian McLaren, $120 mil por mês. Então, esses são pessoas que estão fazendo isso numa empresa que tem, se não me falha a memória, a Ambit Energy vai fazer agora 20 anos de mercado, né, construir uma carteira de clientes gigantesca dentro dos Estados Unidos e nem está em todos os estados dos Estados Unidos. Tá? E, eu quero entender mais, né, desse mercado e tudo mais. Cara, a gente teve a oportunidade de bater um papo com uma pessoa que tem mais de 10 anos, que trabalha na Ambit Energy, conhece bem a companhia, tem um baita resultado, uma organização com mais de 10 mil clientes. E o Alfredo Oliveira, você pode assistir essa live, entender um pouquinho mais, vai ser uma live que vai agregar valor aí na sua vida. A Utility Warehouse, como eu falei, né, uma empresa lá do Reino Unido, que tem, além da energia, outros serviços também, tem mais de 1 milhão de clientes, e tem líderes lá fazendo também $100 mil por mês, por exemplo, né, todos os meses. E eu tive a oportunidade de bater um papo com o Wes Linden, que é o principal líder da companhia. Ele tem mais de 400 mil clientes na organização dele. 400 mil clientes na organização dele. Né? É um líder que tem um resultado extraordinário lá dentro do negócio. E, né, a gente pode se inspirar bastante nessa empresa, já que é uma empresa de bastante tempo de mercado. E o Wes, eu tive esse bate-papo com ele e teve algo que ele fez lá durante a live que marcou, assim, foi um divisor de águas assim, para mim, abriu minha visão de uma forma incrível. E eu quero compartilhar esse detalhe aqui da live. O Wes, ele chegou e ele teve a audácia, eu não fiz esse convite, eu não combinei isso com ele, ele simplesmente fez isso de forma extremamente espontânea, porque a gente estava falando um pouquinho sobre né, a diferença, né, de empresas de solidez de renda residual, de empresas de produto com empresas como o que a gente tem de serviço de necessidade básica, assim, né? Que no caso energia, por exemplo. E aí ele falando, cara, isso dá uma solidez do cheque, no ganho mensal, daquilo que a gente constrói, incrível. Ele falou, a única certeza que eu tenho, e aí ele falou uma frase que me marcou, assim, ele falou, cara, a única certeza que eu tenho é que o bônus que eu vou receber no ano que vem, ele vai ser maior do que o bônus que eu recebi esse ano. Eu falei, nossa. E aí ele falou, não, eu vou mostrar isso daqui. E ele abriu 26 anos de histórico de bônus, que é isso que está aí na tela, e mostrou, desde o início da trajetória dele, até hoje, o crescimento do bônus dele, ano a ano, ano a ano, ano a ano, mês a mês. E você percebe, né, que está numa ascendência. Então não teve, né, um período ali que o bônus dele caiu drasticamente e tudo mais, né, e que, nossa, né, ele sentiu muito esse baque. Não, por quê? Porque os clientes pagam as contas de energia todos os meses. Porque energia é um produto de recorrência absurda. É o produto com menor perca de clientes do mercado. Não tem nada que se compara à energia. Tá? E aí, assim, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, a gente tem empresas de produto, e aí não estou falando nenhuma empresa específica, tá? São empresas de produto, que elas têm um gráfico muito parecido com esse que eu estou te mostrando aqui na tela. Tá? Então, elas, no geral, têm um gráfico onde ela tem um crescimento muito grande, mas ela acaba não necessariamente conseguindo manter esse faturamento que ela conquista no mercado. Né? Ela cresce, mas ela acaba não conseguindo reter esse faturamento, essa carteira de clientes que acabou sendo construída lá na ponta. Porque, né, por vários motivos, né, do que a empresa não tem um link direto lá com o cliente, enfim, né, uma série de fatores, né, às vezes o produto não fideliza tanto, não tem a ver com necessariamente a companhia, de novo, o produto, né, não fideliza tanto. Tá? E aí, o que a gente vê dentro do mercado de energia? A gente vê gráficos de empresas assim, negócios estáveis ao longo de décadas, negócios que não perdem faturamento, né, drásticos ao longo do tempo. Né? Então, a gente, né, quem tem um pouquinho mais de tempo, de experiência dentro desse mercado, né, no Brasil, de marketing de relacionamento, esse modelo comercial que a gente adota dentro da iGreen, as pessoas sabem que, cara, a empresa vem, né, faz uma explosão de faturamento e depois ela não consegue reter tanto daquele faturamento. E isso é uma dor grande para quem está ali se dedicando a construir aquele negócio. E dentro da iGreen, né, quando a gente olha para fora,
olha o que os próprios números da iGreen ao longo desses últimos 2 anos, né, já dá para ter uma noção legal ao longo desses últimos 2 anos, mas quando a gente pega empresas que estão há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, a gente encontra esse tipo de gráfico, esse tipo de comportamento. Então, isso daqui é algo muito legal, né? É um pouco mais complexo, às vezes, né, para quem está começando, né, talvez não faça tanto sentido para você, mas para quem tem um pouquinho mais de experiência de mercado, entende bem o que eu estou falando, né, e como isso daqui é decisivo. Sabe assim, para mim, isso daqui é o que eu busco. Eu comecei no marketing de relacionamento e eu construí um trabalho muito forte atrás de uma coisa: renda residual. Essa é a palavra mágica que me move todos os dias. Renda residual. Construir algo e usufruir desse algo no momento que eu quiser. Né, poder, literalmente, né, ficar sem trabalhar ali, caso eu queira. Né, a gente é bem workaholic ali, gosta do trabalho, gosta de estar com as pessoas, gosta de ajudar as pessoas, mas caso você decida, bom, você tem essa opção, né, e vai continuar pingando ali pagamentos para você todos os meses. Né. E, para finalizar, eu quero falar com você sobre os 8 porquês da iGreen. Então, por que eu acredito que a iGreen ele é um negócio melhor em detrimento de outros negócios desse mesmo modelo comercial. Talvez, inclusive, você esteja aqui na live como um convidado. E talvez, e eu já escutei isso de algumas pessoas, falam, cara, nossa, mas eu já ouvi um pouco, sabe, sobre esse modelo comercial, mas eu não sei se eu acredito tanto, porque, empresa X, empresa Y, empresa isso, empresa aquilo. E eu quero passar para você né, o porquê que a iGreen é diferente de tudo que você já viu no mercado. Baseado, né, em fundamentos lógicos aqui. Eu quero que você venha refletir junto comigo. Cara, por que a iGreen é um negócio tão especial assim? Por que a gente tem realmente uma perspectiva de futuro diferente? Né? Primeiro, como eu falei, né, por causa do produto e tudo mais, mas também por causa desses 8 pontos aqui que eu quero compartilhar com você. Então, primeiro ponto, porque a barreira de entrada para outros players entrar é gigantesca. Uma das coisas que né, eu vivi muito ao longo desses últimos 10 anos da minha trajetória profissional, você constrói um negócio, daqui a pouco vem uma empresa com produtos muito semelhantes ao seu, né, vendendo um momento de mercado diferente e levando boa parte do seu faturamento, dos seus líderes, do seu faturamento. Cara, na iGreen, para você construir uma usina solar para atender 2.000 clientes, são 25 milhões de reais de investimento. Sabe, a iGreen hoje, para atender os 80.000 clientes que ela tem mais de 1 bilhão de reais em fazendas solares parceiras. 1 bilhão. Como é que outro player bota 1 bilhão para começar o jogo e começar a competir com a iGreen? Esse é o nível do jogo que a gente está jogando. A barreira de entrada para outros players entrar é gigantesca. A gente está nadando no Oceano Azul, porque dentro desse oceano é difícil entrar. Ponto número 2. Porque se a rede parar, o cheque não cai. Então, é natural, tá, que em algum momento você tenha cadastrado alguma pessoa que ela está ali no gás e ela vai colocar, e às vezes ela cadastra 150 clientes, e poxa, dá explosão de trabalho dela, mas por algum motivo ela queira parar, ela queira fazer outra coisa da vida, vai mudar para outro país, vai, enfim, né, fazer algo que ela né, por algum motivo, né, não faz mais sentido ela colocar aquele mesmo nível de intensidade. Se ela diminuir o ritmo, ou se ela simplesmente parar, o que acontece na maior parte dos negócios de marketing de relacionamento é que o cheque despenca. Eu já vivi isso, o cheque despenca. O cheque despenca, entende isso? E isso é muito ruim para você que está construindo, porque você fica ali sempre com aquele sentimento de que, bom, né, eu não posso perder fulano, porque se fulano for para outro negócio, leva boa parte do meu faturamento embora. Porque se fulano desmotivar, se ele tirar o pé do acelerador, se ele perder o ritmo, nossa, cara, meu cheque vai cair drasticamente. E aqui não, a gente tem o cliente na base pagando a conta de energia todos os meses e, consequentemente, mesmo que uma pessoa que foi lá, captou 150 clientes, mas ela pare de fazer o trabalho, adivinha? Esses 150 clientes vão continuar pagando suas contas de energia todos os meses. Ponto número 3, porque a iGreen, ela fura a bolha do marketing de relacionamento. Existe uma bolha no Brasil do marketing de relacionamento, de algumas pessoas, né, envolvidas, de alguns milhões de pessoas envolvidas com esse modelo comercial, mas ainda é uma bolha perto do tamanho de mercado que a gente tem. E sabe uma das coisas mais legais da iGreen? É que a gente fura essa bolha. A gente atrai pessoas que não necessariamente vieram desse modelo comercial ou têm experiência com esse modelo comercial. A gente consegue, né, até pela questão, né, de a energia solar ser uma tendência, sabe, sustentabilidade ser uma tendência, né, tudo isso faz com que a gente seja um negócio atrativo, um negócio legal de ser feito, sabe? É legal fazer a iGreen. Né, é legal para a sua marca pessoal fazer a iGreen. Né, é um negócio que não vai
né, fazer com que você diminua a sua marca pessoal. Né? Isso agrega valor na sua marca pessoal. Você está falando de sustentabilidade, você está levando economia, sabe? Você está gerando valor para a sociedade. Então, a gente tem muitas pessoas muito qualificadas na iGreen. Tem pessoas com muito resultado, né, que estavam no cruzeiro junto com a gente, pessoas que poderiam viajar no cruzeiro, né, empresários super bem-sucedidos, pessoas que têm empresas que faturam milhões de reais por mês, desenvolvendo o negócio da iGreen, inclusive pessoas que estão, né, nos últimos patamares da companhia, que têm negócios fora que faturam milhões de reais por mês. Né? Eu tenho um negócio fora e tem outras pessoas também que têm. E, cara, mesmo assim a gente está aqui desenvolvendo pela renda residual, pela perspectiva de futuro, pela visão clara de futuro que a gente tem. E isso é interessante dentro da iGreen. Né? Ela consegue atrair esse tipo de público. Tá? Ponto número 4. Porque você pode construir renda residual sem recrutar pessoas. Sempre que eu vou convidar alguém, às vezes a pessoa fala, não, cara, é marketing de relacionamento. Não, marketing de relacionamento eu não quero. Aí eu sempre falo com a pessoa, não estou te convidando para você convidar ninguém. Não é um negócio onde eu te convido para você convidar outras pessoas. Não, você não precisa fazer essa parte. Eu estou te convidando para você ir lá e construir a sua carteira de clientes. E com a sua carteira de clientes você fazer renda residual todos os meses. Todos os meses. E aí tem várias pessoas que falam assim comigo, cara, aí já é diferente, assim eu gostei. E, obviamente, né, depois que você começa a construir sua carteira de clientes, você também vai acabar querendo, em algum momento, obviamente, né, nem todos fazem isso, mas boa parte acaba fazendo, poxa, peraí, né, tem mercado para todo mundo. Né, isso daqui pode ser uma fonte de renda para um amigo, para uma pessoa próxima, deixa eu oferecer essa oportunidade para ele também. Então, isso daqui é um quarto ponto bem legal dentro da iGreen. Quinto ponto, porque nós não tiramos dinheiro do bolso do cliente, ao contrário, a gente coloca dinheiro no bolso dele. Então, né, dentro da iGreen, a gente leva economia para as pessoas. Economia. Olha o clube de benefícios. O que a gente está levando? Economia para as pessoas. Isso é um pilar muito forte dentro da companhia. E eu ouvi uma coisa do Wes, né, lá do Reino Unido, ele falou, Felipe, cara, porque se você vê até aquele gráfico de bônus que ele mostra ali, nos últimos anos o bônus dele cresceu absurdamente. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, o que aconteceu nos últimos anos que vocês cresceram de uma forma tão grande? E aí ele fala assim, Felipe, é porque a gente está passando por uma crise aqui na Europa. Né? E aí, cara, eu descobri que na crise esse negócio cresce muito, porque as pessoas querem economizar. E eu falei, pensei comigo, né? Não falei com ele, mas eu pensei comigo. E eu posso falar com você porque você vai entender. Cara, se é na crise que esse negócio cresce, nós estamos feitos, porque o Brasil, brincadeiras à parte, passa por muitas crises, né? Então, cara, de verdade, esse é um mercado que ele vai crescer num momento bom de mercado e mesmo se ocorrer uma crise, né, a gente vai continuar faturando. Sabe, esses dias eu estava pensando sobre algo, e aí abre um parêntese aqui, e né, eu tenho negócios tradicionais e quando a pandemia veio, foi muito difícil para os negócios tradicionais. E eu estava pensando, cara, e se eu tivesse um negócio como o da iGreen na pandemia? Como o negócio que eu tenho na iGreen durante a pandemia? E, né, de verdade, não desejo isso jamais, né? Deus nos livre de outra praga como a que ocorreu, né, que tirou muitas pessoas próximas da gente, amigos e familiares. Mas o fato é, cara, esse negócio, ele é um negócio que mesmo num momento tão caótico como o que a gente viveu, ele ia colocar dinheiro no seu bolso todos os meses. Porque as pessoas iam estar dentro das suas casas pagando as contas de energia. Sabe, isso me deu uma paz no sentido de... Né, isso veio na minha cabeça porque eu vi alguém falando de um surto, de um vírus lá na Índia, eu fui pesquisar sobre, e aí começou a vir na minha cabeça, né, tudo que eu vivi ali em 2020, né, com os negócios fechando, cara, aquela dificuldade, né, de um negócio tradicional, de quebra de contrato de aluguel, cara, aquela loucura toda, enfim, né, desafios muito grandes. Para quem tem negócios tradicionais, entende o que eu estou falando, assim, como né, como foi complicado aquele momento, né, de mercado, e isso, né, fecha parêntese aqui, né, é um ponto super positivo com relação a esse negócio que a gente está fazendo também. Tá? Ponto número 6, porque a iGreen, diferente de outros negócios, na iGreen o seu cheque ele sobe todos os anos. Então, eu quero te fazer um convite. Se você digitar no Google quanto que é reajuste de energia previsto para 2024, você vai ver que já foi divulgado, que o reajuste vai ser de, em média, 10%. Em média, 10%, podendo aumentar bastante. E adivinha o que vai acontecer com aquele bônus que eu te mostrei ali, com o seu bônus que está aí no seu escritório virtual. Se você hoje tem uma renda, né, de R$1.000, 10%, quer dizer que o quilowatt vai ficar mais caro e você recebe sobre o quilowatt contratado. Ou seja, você vai ter uma renda de 10%, vai ter uma renda 10% maior. O que acontece na maioria das empresas? Na maioria das empresas, a empresa chega aqui lança um produto custando R$100,
e depois de 5 anos de mercado, esse produto está custando 180, 160, 180. Eu conversei com uma pessoa ontem e a gente estava falando sobre isso, né? Uma pessoa que trabalha numa companhia de produtos, e ela estava falando sobre isso, falando, cara, esses últimos 6 anos, um produto que chegou aqui a 100, hoje está custando R$ 192. Cara, é um aumento muito drástico e eles já falaram que vão aumentar de novo esse ano. Então, e o seu bônus, ele não acompanha esses aumentos, né? O produto fica mais caro, mas o ponto não fica mais caro, né? O bônus não acompanha a pontuação vai diminuindo, né? Ela não pega a inflação. E você vai vendo seu cheque cair sobre a mesma produção do que você faz. Aqui na iGreen não. Cara, eu fiz uma produção né? Fui lá, captei meus clientes, tenho lá 20 mil quilowatts contratados. Beleza. Cara, quando né, no setor energético, você não sofre com a inflação, porque você sempre reajusta acima da inflação. Então, você necessariamente vai ter um aumento no seu ganho todos os anos. Cara, isso é absurdo, assim, sabe? Às vezes não é tão simples para quem não tem um resultado, não tem alguma experiência, né, não tem um bônus já, mas isso é muito poderoso para quem tem um pouquinho mais de experiência. Ponto número 7, porque o produto não tem objeção, todo mundo usa e você só vende uma vez. Cara, você só vende uma vez. Você entende isso? Você só vende uma vez. Você vai captar o cliente uma vez, você não vai captar ele, você não vai vender para ele esse mês, voltar lá mês que vem e vender para ele de novo. Você só vende uma vez e recebe renda recorrente pelas próximas décadas. E ponto número 8, porque são raras as vezes que nós temos a oportunidade de antecipar um momentum de mercado. E a gente está tendo essa oportunidade aqui dentro da iGreen. Uma empresa extremamente estruturada, que já formou liderança, já atraiu liderança, né, que já tem toda uma estrutura para ganhar cada vez mais mercado, que tem ambições grandes para esse ano de 2024, de crescimento. Você entende que a gente quer mais do que... a gente quer quase triplicar a nossa base de clientes dentro da iGreen nesse ano de 2024? É isso que a gente quer fazer, fora os clientes, né, do Clube de Benefícios, que aí é um crescimento absurdo. Isso é o tipo de ambição que a iGreen está desenhando, sabe? Esse é o futuro que a iGreen está desenhando. E você está tendo a oportunidade de enxergar isso antes da maioria das pessoas. Se você vai pegar todo esse treinamento que eu dei, todo esse conhecimento, todas essas informações, essa visão de futuro, esses números, todo esse embasamento baseado em fatos de mercado e, né, vai simplesmente, sabe, desligar a live e dormir, ok. Agora, de verdade, se eu estivesse no seu lugar, eu ia terminar essa live e ia falar, cara, eu preciso fazer um 2024 extraordinário. E o que eu preciso fazer? Eu não tenho uma lista de 100 nomes ainda, eu vou fazer agora. Eu não vou nem deixar para amanhã. Eu vou fazer agora a minha lista de 100 nomes. Cara, eu ainda não prospectei clientes, eu vou começar a prospectar amanhã de manhã. Já vou fazer aqui uma lista de 30 clientes que eu vou mandar mensagem amanhã de manhã. Sabe, eu começaria meu plano de ação agora. Eu não deixaria para amanhã. Eu não postergaria mais nada. Eu começaria a executar agora. Então, esse é o meu convite para você, que esse ano de 2024 seja um ano de ação na sua vida, que seja um ano de intensidade, que seja um ano de ação massiva, que você realmente, né, coloque muita energia, que você pegue todo esse conhecimento que foi passado para você, que você aplique no teu negócio, tá? Que a gente só está começando, né? Então, tá aí, né, a foto do primeiro cruzeiro da iGreen. Eu não tive a oportunidade de participar desse primeiro cruzeiro, mas muitos amigos estão aí nessa foto, né? Todo mundo fez um trabalho incrível e várias dessas pessoas que estavam no cruzeiro foram para o Caribe, né? Aí eu já tive a oportunidade de estar lá, uma viagem incrível, extraordinária, que você pode estar lá junto com a gente esse ano de novo. E agora em dezembro foi uma viagem marcante, né? Tivemos quase 300 pessoas ali junto com a gente no cruzeiro, sabe? Uma experiência muito legal, uma energia, uma ambiência, né? Enfim, são momentos como esses que marcam, né, a nossa trajetória e esse é o meu convite para você. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado de verdade. Espero, como eu falei, que a gente faça desse ano um ano extraordinário.